que são os mitos astecas? Casa 10. Neste ano, morreu Actli, que havia sido governante de Tlahuitlán. Ele havia sido o governante por 62 anos. Ele era um governante que não sabia plantar milho para se alimentar. Tampouco seus súditos sabiam como tecer. Eles ainda vestiam peles. Eles se alimentavam apenas de pássaros, cobras, coelhos e cervos. Eles ainda não tinham casas. Eles apenas iam de um lugar para outro, sempre em frente. De modo geral, são poucas as culturas que sugerem um controle tão grande da religião quanto a dos astecas do México, e poucas são as religiões em que se verifica tamanha celebração da morte. Nos manuais, bem como na tradição popular, reza a história de que os astecas acreditavam que o universo entraria em colapso se não alimentassem os deuses praticando sacrifícios humanos brutais. Por causa disso, prossegue a narrativa consagrada, os astecas eram universalmente odiados por seus vizinhos, os quais, por essa razão, com muito gosto, apoiaram os espanhóis quando os europeus entraram em cena no início do século XVI. Os leitores podem se surpreender ao saber que, embora haja uma pitada de verdade nessa versão dos acontecimentos, ela é distorcida a ponto de ficar praticamente irreconhecível. A história é em grande medida aquilo em que os próprios invasores espanhóis desejavam acreditar e desejavam que o mundo acreditasse acerca do povo submetido a seu poder e que continuavam a tratar com dureza. Tal. 1 CF Anais de Tlahuitlán, folho 4. 9. O que são os mitos astecas? Como as evidências remanescentes indicam, a religião asteca era, em verdade, composta de uma variedade de tradições ricas e persuasivas. O sacrifício humano tinha um lugar dentro de seu conjunto, mas não como é geralmente sugerido. Este livro oferece um guia para os mitos dos astecas com base não em afirmações feitas seja no passado, seja no presente sob uma perspectiva externa, mas a partir das histórias que os astecas escreveram em sua própria língua, para sua própria posteridade não muito tempo depois da chegada dos europeus. Uma breve história dos primórdios do México Central. Durante a última era glacial, com os níveis do mar mais baixos, existia uma ponte de terra entre as regiões atualmente conhecidas como a Sibéria Russa e o Alasca norte-americano. Entre cerca de 15.000 e 11.000 anos atrás, em pelo menos 3 ondas sucessivas, diferentes populações asiáticas cruzaram o Estreito de Bering, povoando, por fim, as Américas. Conforme o gelo derretia e o ambiente ecológico mudava, os caçadores-coletores nômades se dirigiam cada vez mais ao sul, buscando não apenas caça, mas também plantas nutritivas que passavam, então, a crescer em abundância e podiam ser colhidas com facilidade. À medida que esses grupos migratórios se isolavam uns dos outros, eles desenvolveram famílias linguísticas distintas e culturas únicas. Por volta de 1500 a.C., os Olmecas, instalados na costa norte do Istmo do México, parecem ter se tornado o primeiro povo no hemisfério a se dedicar a um estilo de vida sedentário baseado no cultivo da terra em tempo integral, contando com uma combinação de milho e feijão para produzir uma proteína completa. Como é sempre o caso quando um povo encontra um assentamento permanente, determinou-se uma divisão do trabalho e a ela se seguiu. 10. Capítulo 1. O surgimento de uma grande variedade de tecnologias, incluindo a escrita, a irrigação e a arquitetura. É importante observar que essa mesma transformação havia ocorrido pelo menos 5.000 anos antes. Do outro lado do Atlântico, no crescente fértil, onde a presença de uma constelação de plantas especialmente ricas em proteínas, em particular, trigo e legumes, serviu de incentivo a povos a se tornarem agrícolas mais cedo do que em qualquer outro lugar. O estilo de vida agrícola se espalhou para a Europa e a Ásia. Muito mais tarde, quando os povos da Eurásia e das Américas tiveram seu primeiro contato, essa vantagem nas variadas tecnologias derivadas da vida sedentária permitiu aos exploradores europeus subjugar os povos das Américas nos planos político e econômico. Mas isso se daria apenas milênios no futuro. Os Olmecas são famosos por suas grandes esculturas das cabeças de grandes chefes ou deuses. 11. O que são os mitos astecas? Os artesãos de Teotihuacan criavam máscaras faciais impressionantes. A imagem apresenta um exemplar feito de um mosaico de conchas. Enquanto isso, os Olmecas, com sua sociedade agrícola, desenvolveram um repertório cultural impressionante. Seu calendário, seu sistema de escrita glífica e seu artesanato causavam espanto nas comunidades vizinhas. A influência olmeca se estendeu ao leste, em direção ao que se tornaria o território maia, bem como ao oeste, a uma impressionante bacia circular cercada por um anel de montanhas, muitas vezes chamada de Vale do México. Ali, uma série de diferentes cidades-estados dedicadas à agricultura conheceu sua ascensão e queda. A maior de todas as culturas da bacia central era a cidade de Teotihuacan, cujas magníficas ruínas ainda podem ser visitadas. Os estudiosos sabem relativamente pouco sobre Teotihuacan, da qual não há textos remanescentes para lermos. Os vestígios arqueológicos, porém, revelam muito sobre a cosmologia dos moradores, bem como acerca de suas vidas econômicas. Teotihuacan era o centro de uma rede de comércio de longo alcance que se estendia ao norte até o que são hoje os Estados Unidos e ao sul até a América Central. Quando seu governo entrou em colapso, por volta do ano 650, a notícia da queda se espalhou por toda a região. O vácuo de poder provocou invasões de povos nômades vindos dos desertos do norte, que ora fugiam da guerra, ora buscavam terras mais férteis. 12. Capítulo 1. Esses desertos estão no que hoje é o norte do México e o sudoeste dos Estados Unidos. Os falantes de línguas da família linguística o tuasteca, especialmente a língua chamada náhuatl, compreendiam a maioria dos fluxos sucessivos de povos que seguiram ao sul até o Vale Central. Essas migrações levaram muitas gerações para si. Os vestígios arqueológicos da cidade de Teotihuacan são hoje patrimônio mundial da Unesco. 13. O que são os mitos astecas? Realizarem. É provável que nenhuma pessoa tenha viajado do atual Arizona para a atual cidade do México. À medida que os grupos migrantes rumavam para o sul, muitas vezes eles se estabeleciam por algum tempo em determinada região, travando casamentos com a população local, adotando parcialmente seus costumes e aprendendo suas histórias. Depois, tornavam a seguir viagem, caso alguns desentendimentos ou a guerra pura e simples o fizessem necessário.